Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre história antiga. Vamos iniciar um grande capítulo da história humana e um capítulo onde vocês vão observar um enorme crescimento, uma série de atividades diferenciadas que o ser humano passou a produzir em inúmeras civilizações diferentes. É um período muito interessante, mágico, diria assim, porque se você conseguir prestar bastante atenção em todas essas civilizações antigas que nós vamos estudar, é como se você estivesse fazendo uma grande viagem no tempo. O período da história humana, que a gente chama de história antiga, vai do aparecimento da escrita, que foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo, que é quando o Império Romano do Ocidente entra em declínio. Então é um período gigante da história humana também, né? E nesse período, uma série de civilizações em diferentes partes do mundo surgiram e se desenvolveram. Por exemplo, a gente chama de povos orientais, os assírios, acádios, fenícios, babilônios, hebreus, medo-persas e os sumérios, que foram os inventores da escrita, os primeiros inventores da escrita. Também nós temos os povos clássicos que nós conhecemos bem, que são os gregos e os romanos. Muito material já foi escrito sobre eles. Aqui na América nós temos os povos pré-colombianos, que a gente chama, antes da chegada do Colombo, que são os astecas, maias, incas, toltecas, zapotecas e os tupis-guaranis aqui, mais perto no nosso território brasileiro. Na África, nós temos os egípcios e os núbios. E na Ásia, chineses e hindus. Para vocês terem uma noção da variedade de povos que estão dentro da história antiga. Uma das coisas que nós podemos observar nos povos antigos são os escritos deles, que são diferentes dos nossos. A escrita nasceu com os sumérios, como eu falei, mas ela se desenvolveu, em vários povos. Os sumérios são povos que habitavam o que hoje em dia é o país chamado Iraque. E eles desenvolveram uma escrita chamada cuneiforme, quer dizer, em forma de cunha. Eles pegavam o barro e faziam a escrita apertando aquele barro, fazendo como se fosse uma conchinha, né? Aqui você vê um outro tipo de escrita, também pictográfica, quer dizer, por desenhos, que era dos egípcios. Essa escrita é hieroglífica. Através dos desenhos, eles conseguiam passar as suas próprias mensagens. Os maias também, aqui na América, tinham uma escrita particular, que era na cerâmica. E se vocês pesquisarem vídeos na internet, vocês vão observar várias coisas muito interessantes sobre esses povos. A maneira deles adorarem seus deuses era diferente da nossa. A maioria dos povos antigos era politeísta, quer dizer, adoravam muitos deuses. Os hebreus é que eram monoteístas. Nós vamos observar isso com mais detalhes. E os povos que mais nós temos conhecimento são os gregos e os romanos. A mitologia grega e a mitologia romana são muito interessantes e tem muitos livros sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses povos em diferentes aulas. Um beijo grande para vocês.